A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu quero hoje compartilhar com você uma porção que está nos Salmos, de número 25. Eu vou ler com você apenas 4 versículos. Nós vamos ler aqui o versículo 8, que diz assim: Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. E depois no versículo 12, 13, 14, está escrito assim: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Qual é o homem que teme ao Senhor? Será que nós tememos o Senhor o suficiente para que Ele mesmo nos ensine o caminho que devemos andar, que devemos escolher, né? No versículo 13 está escrito: A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. Em outras versões está escrito: a sua alma descansará na prosperidade. E no versículo 14 está escrito: O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto, o seu caminho, aquilo que Ele propôs ao homem viver para que estivesse debaixo de suas bênçãos, né? Das suas promessas, daquela posição em que o homem não fica mais desconfortável, mas ele se sente não apenas confortável, mas ele realmente descansa a sua alma, porque tem a sua consciência em paz, consciência tranquila, consciência pura, não é? Na Bíblia nós temos muitos homens e mulheres de Deus que escolheram andar na verdade. E o que é a verdade, amados? A verdade, ela sempre nos traz esse posicionamento em que a gente se encontra num conforto com Deus e com aqueles que estão em nossa volta. O que significa esse conforto, amados? Significa que nós somos nós mesmos, a pessoa que Deus nos criou, a pessoa que Deus nos fez. Nós assumimos quem somos diante do Senhor com responsabilidade, maturidade. Nós entendemos a nossa vida e nós a conduzimos diante do nosso Mestre, do nosso Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele sabia muito bem quem ele era, e ele sabia que era um pecador. Nós vemos nesse mesmo Salmos que nós lemos esses versículos, um pouco mais acima, né? No versículo 4 e 5, Davi fala assim: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e por ti estou esperando todo dia. Davi aqui, ele diz que espera pelo Deus da sua salvação. Uma pessoa que tem consciência que necessita de salvação é porque ela conhece a sua natureza, ela assume uma situação de pecador, sabe que é pecador, sabe que é errante, sabe que é fraco e que precisa de alguém mais forte do que ele mesmo para o sustentar, para o colocar em um lugar firme, para o guardar, até mesmo para guiá-lo, ensiná-lo no caminho
em que ele deve andar ou escolher, né, para andar. Então esse salmo ele me fez meditar bastante, amados, e o Senhor me colocou a meditar um pouco, e eu quero compartilhar essa palavra com você. E vamos então iniciar aqui nesse versículo 8, que Davi fala: bom e reto é o Senhor. Quando Jesus estava na terra, houve um seguidor que disse ao Senhor, chegando a ele para fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas que ele carregava dentro de si. Ele chegou perto do Senhor e falou: bom mestre, já cumprimentando o Senhor Jesus como um bom mestre. E Jesus respondeu para ele: por que me chamas bom? Bom é Deus. Então nós vemos aqui que Davi ele conhecia essa essência, que bom e reto é o Senhor, é o nosso Deus. Então nós não devemos, amados, nos apoiar ou dar credibilidade total à nossa natureza carnal e nem a algum outro ser humano por causa dessa natureza que hoje está boa, amanhã está péssima, outras vezes está alegre e outras infeliz, amargurado. Então todos estão buscando beber da mesma fonte, desejando encontrar essa segurança que só alcançamos quando nós nos posicionamos com a verdade. E para nós conhecermos a verdade, nós temos que aprender o caminho que nos leva a ela, quer dizer, o caminho que nos faz andar, praticar, permanecer envolvido nesse ambiente verdadeiro, né, sincero. E a palavra pecadores, em hebraico, ela significa alguém que erra o alvo ou perde o caminho, quer dizer, alguém que está desorientado. Quando nós erramos em alguma coisa que estamos fazendo ou num caminho que estamos andando, momentaneamente nós passamos por uma turbulência emocional, espiritual, e nós nos sentimos completamente desorientados. Então, quem é que pode orientar o pecador? Quem é que pode orientar aquele que erra o caminho, aquele que erra o alvo, né? Que perde a noção daquilo que é reto, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é firme, né? E seguro, que faz ele ter esse descanso no Senhor, amados. A Bíblia ela nos responde um pouco mais na frente, nesse mesmo Salmo, no versículo 12, e diz assim: qual é o homem que teme o Senhor? Então, a primeira coisa que nós temos que ter no nosso coração para reorganizar a nossa vida, reorganizar o caminho, encontrar de volta o caminho a partir do ponto em que nós pecamos, em que nós perdemos o chão, né, da nossa vida, onde nós erramos o alvo, os propósitos que a gente tinha e nós acabamos fazendo escolhas erradas, é nós olharmos e reconhecermos a nossa natureza pecadora que nos enganou, né? O coração é enganoso. Então, muitas vezes somos enganados, deixando-nos guiar pelo nosso próprio coração, sem uma guia, sem uma direção do Espírito Santo para nós. Então, tão necessário é nós termos o temor de Deus. Por que é tão necessário?
porque tendo temor, a Bíblia diz que ele, aquele que teme o Senhor, busca o Senhor, ora ao Senhor, vai se orientar, saber o que Deus pensa sobre aquela situação e o que Deus quer particularmente para ele. Então, o Senhor, Ele nos ensina o caminho que nós devemos escolher ou andar. Tem alguma tradição um pouco diferente que me fez eu ter uma meditação mais profunda acerca do ensinar do Senhor no caminho. Em outra tradução que eu vi, está escrito que ele o ensinará o caminho que escolher, não que deve escolher, o caminho que escolher. Então, sendo um caminho que você escolhe, ou um caminho que você deixa escolher pelo Senhor, para que você ande por ele, você vai ter resultados diferentes, mas o Senhor, na sua bondade, na sua retidão, no seu amor, nos seus cuidados para conosco, Ele nos ensinará. De qualquer forma, Ele nos ensinará. Ele nos ensina no caminho que nós escolhemos e Ele também nos ensina no caminho que Ele escolhe. Então, a pergunta hoje é qual é a maneira, né, que você escolhe, tem tendência a escolher na sua alma? Quais são as atitudes, né, que você tem, que nós temos, né? O ser humano, ele age muito na sua impetuosidade, pelas suas emoções, pelas convicções na sua natureza humana, pelo aquilo que o mundo ensina, não é moda, agora é assim, aquilo que é hoje, amanhã já não é mais, e o ser humano ele vai sendo guiado, levado por um sistema totalmente corrompido e até mesmo diabólico, sem se aperceber que às vezes o caminho que ele escolheu está levando para a destruição. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele nos ensina no caminho errado que nós escolhemos. Então, por isso que a Bíblia nos ensina que todas as coisas cooperam, né? Paulo, ele falou isso, todas as coisas cooperam para o bem daquele que teme a Deus. Então, logo no versículo seguinte, a Bíblia fala assim, olha, aquele que escolhe de acordo com a orientação, por temor a Deus, a sua alma, ela repousará no bem. Quer dizer, a sua alma, ela repousará na prosperidade. Prosperidade aqui não é uma prosperidade apenas material, não. Também material, mas Deus está sempre impulsionando, fortalecendo e guiando a pessoa no caminho, derramando sobre ele virtude, unção, para que ele possa romper, para que ele possa avançar. Então, meu irmão, minha amada, meu amado, escolha temer a Deus e buscar orientar-se com o Senhor, meditando na presença dEle, orando, buscando uma vida íntima com Cristo, porque sim, Ele é um bom mestre, sim, Ele vai nos ensinar no caminho que Ele nos direcionar, Ele vai nos fazer repousar no bem, descansar, né? Mesmo se em volta de nós estivermos atravessando momentos de tempestade.
Lembra quando o Senhor disse aos seus discípulos, entrem no mar, né, e vamos, entremos no mar e vamos passar daqui até o outro lado, que era a região de Decápolis, e uma daquelas cidades era Gadara. E lá tinha um gadareno totalmente endemoniado. Então, amados, os discípulos obedeceram o Senhor, entraram no barco com Cristo, de acordo com a orientação dele. E o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele se encostou num travesseiro e dormiu naquela jornada ali, no meio do mar da Galileia. Mas veio uma poderosa, uma forte tempestade que começou a açoitar o barco. Eles ficaram desesperados, não sabiam o que fazer, e por fim, no desespero, na angústia, na necessidade, que eles estavam ali vendo o perigo de morte em volta deles, eles acordaram o mestre e falaram: Senhor, não te importa que nós vamos perecer? Quer dizer, não está cuidando de nós nessa situação, no meio dessa tempestade que nós estamos passando? E o que Jesus fez? Simplesmente ele levantou e deu ordens, né? Deu ordens para que o mar se aquietasse, que o vento sossegasse, enfim. E tudo voltou à paz. E os discípulos e o Senhor chegaram no outro lado, na paz de Deus, com paz no seu coração. Então, amados, quando nós obedecemos um guiar, isso não significa que nós não vamos ter tempestades no caminho ou alguma oposição, mas significa que nós estamos num barco, numa posição, num caminhar em que o Senhor nos orientou a seguir. E quando nós andamos segundo a orientação de Deus, então nós podemos descansar, né? Nós podemos ter a segurança que a nossa alma repousará no bem. Quer dizer, nós podemos descansar porque o Senhor é maior do que toda oposição, toda tempestade que se levantar e nós encontrarmos no nosso caminho. Deus já conhece de antemão e Ele faz a escolha para nós, sabe na sua onisciência os perigos, as circunstâncias, os inimigos que vão se levantar. Deus conhece a sua vida e sabe os seus opositores, sabe os seus inimigos, sabe o que você precisa alcançar, o seu alvo. Então, se Ele te dirigir para você andar, vá em paz, porque Ele estará contigo para fazer você ter vitória, apesar das circunstâncias às vezes mostrar ao contrário. Eu quero dar um testemunho aqui, não vou me perder muito tempo, mas como é bom nós buscarmos do Senhor uma resposta nas situações em que nós necessitamos, né, de ter esse temor. Eu tive uma doença no meu coração, né, que houve um derrame e eu drenei durante 3 meses praticamente 1,5 litro, 1,7 ml por dia do meu coração. Então, eu fiquei durante todo esse tempo, até Deus me trazer a vida de volta, com uma mangueira no meu coração e um dreno, daqueles drenos bem grande. E essa mangueira tinha uma grossura praticamente da mangueira de um bujão de gás. Amados, mas o tempo todo que eu estive internada, apesar dos médicos não acharem condições de estancar,
né? Aquele derrame, deles fazerem cirurgias para adaptar outra situação. Eles fizeram um condutor do meu coração ao pulmão esquerdo, para que o meu pulmão pudesse receber aquele derrame, porque já fazia muito tempo que eu estava com o meu peito aberto no hospital, correndo risco de infecção generalizada. E no meio de toda situação, Deus me colocou a paz e eu estive confiante no Senhor, porque quando eu estava dentro da ambulância, indo para o hospital, eu me voltei com todo o meu coração para o Senhor, buscando do Senhor o que seria do meu caminho, daquela situação, daquilo que eu estava vivendo, e me preocupei e tive temor pelos meus filhos, tive temor pela minha própria vida. O Senhor, na hora que a ambulância estava cruzando o Hospital das Clínicas, e eu estava deitada, então eu vi no pórtico lá, quando a perua estava entrando, eu pude ler, né? Hospital das Clínicas, e naquele momento, Deus falou audivelmente no meu coração: estou entrando com você. Sabe o que significou essa palavra, essa poderosa palavra, essa poderosa presença? Porque a palavra é Cristo, e Cristo habita o nosso coração pela palavra. Quando eu estava naquele hospital, eu cheguei, amados, a minha alma saiu do corpo, eu perdi a minha vida, a minha alma saiu do corpo. Quando eu vi, havia a mão do Senhor sobre o meu coração, sobre o meu peito, dando ordem para a minha alma voltar para o corpo. Eu vi a minha alma voltando para o meu corpo físico. E o Senhor me devolveu a vida. E quando o Senhor me devolveu a vida, Ele não veio com palavras para me cercar de carinho, não. O amor dele fez tudo aquilo por mim. Ele prometeu estar comigo, ele cumpriu a palavra de estar comigo, mas ele me levou lá em Isaías 53 e me repreendeu, porque em Isaías 53 está escrito que pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados, amados. Há em Cristo um poder de vida e ressurreição. Há um poder de restauração, de Deus transformar todas as circunstâncias, situações na nossa vida e até mesmo a nossa volta. Mas o que impede nós alcançarmos é o temor. Nós muitas vezes deixamos o temor porque nós permitimos a incredulidade agir, e nós, na nossa incredulidade, nós não cremos nesse Deus poderoso que habita em nós. Então, amados, mas aquele que teme, a Bíblia diz que repousa no bem, repousa na prosperidade, quer dizer, tudo que fará, né, prosperará. Aonde você colocar as suas mãos, haverá bênção, porque é uma promessa sobre você. Se você está no caminho de Deus, você pode descansar e confiar, porque essa confiança, esse cuidado que você tem de ir até o Senhor e buscar orientação para você tomar decisões e posições na sua vida, o Senhor, Ele vai te guardar e vai te proteger nesse caminho em que Ele mostrou você para você seguir. Então, não somente a sua alma descansará e terá paz, e a sua mente dormirá em paz, mas a sua descendência, aqueles que você ama, aqueles que Deus te deu, toda a sua casa, a tua descendência, a Bíblia diz que herdará a terra. Amados, não são poucas promessas do Senhor para aqueles que temem a Deus. Então, quem é o homem que teme ao Senhor?
Faz essa pergunta para si mesmo. Eu sou uma pessoa que teme ao Senhor? Eu estou temendo ao Senhor nessa peregrinação, nessa vida que Deus me deu para viver? Eu estou tendo cuidado de orar, de buscar o Senhor, o que Ele requer de mim? Amados, às vezes o que Deus quer de você não é o mesmo que Ele quer do seu vizinho, daquele que está, às vezes até mesmo dentro da tua casa, na sua família. Deus tem um lugar para cada um de nós, e eu gosto de repetir isso, porque hoje nós vemos comunidades inteiras sendo engarrafadas, né? Como uma indústria de engarrafamento, que sai tudo igualzinho, pensando igual, falando igual, né? Orando igualzinho, e até mesmo, amados, a maneira, tudo igual. Amados, Deus não é isso. Ele não nos encarcera ou fecha, não, ao contrário, ele respeita aquilo mesmo que Ele nos deu, que é o nosso livre-arbítrio, e Ele mesmo, quando nos dá a vida, Ele nos dá a vida com uma personalidade. Nós somos pessoas individuais, e Ele abençoa cada um de nós na nossa individualidade. E, embora que também Ele tenha a sua promessa para a sua esposa, para a igreja coletiva, Ele quer trabalhar em você pessoalmente. Ele quer que você pessoalmente confie nele, que você teme a Ele. E, amados, no versículo 14 está escrito assim: o segredo do Senhor, né, é para os que o temem. Que segredo é esse, amado? Toda porta para você abrir, existe ali na fechadura um miolinho, né, que a gente chama de segredo, que você coloca a chave ali e você roda, então a porta se abre e você entra para um outro ambiente. Então o segredo do Senhor, quer dizer, a chave que te dá a possibilidade de você abrir portais de Deus, né? O segredo do Senhor para você entrar em ambientes diferentes, em estações diferentes para você viver, ela vem do Senhor e são para os que o temem. São para aqueles que o temem. E o versículo 14 desse Salmo diz isso. O segredo do Senhor é para os que o temem. Não é para aqueles que estão desorientados, quer dizer, sem uma orientação divina. Não. São para aqueles que estão buscando, tendo temor de saber de Deus. Senhor, o que o Senhor requer de mim? O que o Senhor quer de mim diante dessa situação? Ou, Senhor, eu dou graças a Ti por mais esse dia que o Senhor me deu para viver. Toma a minha vida e guia-me em todos os passos, em cada decisão, em cada escolha, em cada ação, atitude que eu tiver que tomar. Cuida de mim para que eu possa temer a Ti e aprender a andar no Seu caminho, aprender a ser guiado por Ti. Abra meus ouvidos para que eu possa ouvir e me faça saber o Seu caminho, porque o caminho do Senhor não é o caminho das gentes, das nações, do mundo, não. O caminho do Senhor é o caminho do Seu conserto com aqueles que o temem, com aqueles que o buscam e com aqueles que o aceitam como seu Senhor, como seu Salvador, porque tem esse sentimento no coração como Davi teve, que ele era um pecador e precisava que o Senhor ensinasse ele em toda a verdade. Então nós temos que ter o cuidado, amados, para nós podermos ter benefícios, estar em posicionamento para receber os benefícios. Os benefícios são resultado na vida daquele homem, daquela mulher que erra
perde o caminho, né? Erra o caminho, erra o alvo, erra o propósito da missão que ele tem de vida na terra. E depois de haver perdido, ele volta por causa do temor no seu coração, não porque outros o obrigam ou arrastam ele para poder viver uma vida que ele não tem dentro de si mesmo consciência do seu próprio pecado, dos seus erros. Então, ensina-me, Senhor, é necessário. Esquadrinha-me, Senhor, é necessário nos voltarmos para Deus com temor e buscar do Senhor todo a nossa verdadeira posição, como que nós estamos de maneira respeitosa e reverente diante do Senhor. Isso nos leva de volta ao caminho da misericórdia e verdade. Amém? Então, para você que está desorientado, se você necessita de reorganizar sua vida, de voltar a ter um caminho reverente diante de Deus, em que você realmente encontre nele o Salvador, aquele que traz luz, ilumina aonde você vai andar, onde você vai pisar e te conduzir a caminhos certos, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele conhece tudo e nele você pode confiar. Então, o Senhor, ele vai te ensinar e ele vai te trazer de volta para dentro desse alinhamento celestial, onde você vai encontrar repouso, prosperidade, onde você vai encontrar o bem, né? E descansar na paz do Senhor. Apesar do mundo estar em turbulência, apesar do mundo estar andando cada vez mais para o apocalipse de Deus, nós estaremos andando contrariamente se estivermos no temor do Senhor. Nós estaremos em segurança, nós estaremos em aliança. Então nós vamos conhecer o caminho, conhecer as benesses de permanecer dentro da aliança do Senhor. Essa é a palavra, a meditação que eu deixo no seu coração nesse dia de hoje, para você que parou para ouvir essa mensagem. Amém? Então, Deus, Ele quer que nós nos deixemos aprender dele, que é manso e humilde de coração, que é o Senhor da vida, que é aquele que nos trouxe a esse mundo e nos deu uma missão para cumprir. Nessa jornada, cada um de nós temos missão. Então, busca com temor no coração, medita nele, medita nas suas palavras, medita buscando dele a orientação, e você vai ver que Deus fala. Nosso Deus é vivo, nosso Deus está perto de ti, perto de mim, perto de todos aqueles que invocam o teu nome. Então invoca o nome do Senhor aonde você estiver, em qualquer situação que você se encontrar. Não temas, busque o Senhor, confia nele, ele tudo fará. Amém? Então vamos orar. Eu gostaria de pedir para você compartilhar esse vídeo, esse canal. É um canal de evangelismo que Deus me deu para fazer esse trabalho, essa obra. Para mim é uma honra, não é vergonha, ao contrário, é uma honra. Apesar de eu não ter grandes sabedoria, conhecimento, amados, eu me sinto muito pequenininha. Eu oro todas as vezes que vou... que eu entro nesse canal para poder deixar essa mensagem. Eu entro com temor, eu entro orando, eu entro pedindo ao Senhor que essa palavra saia do coração dele, né? Que é a fonte de vida, e que ela passe por mim e alcance você, aonde quer que você esteja.
Você não entrou nesse canal por acaso. E outras pessoas necessitam também. Então compartilhe, deixe o seu amém, me ajude para que esse canal prospere, ok? Então vamos orar. Pai de amor, nosso Deus eterno, nós queremos, ó Senhor, colocar a nossa vida em suas mãos, confiando totalmente, ó Senhor, em Ti, o nosso caminho. Queremos, ó Senhor, em primeiro lugar, pedir perdão pelos nossos erros, fraquezas, pecados, as nossas insubmissões, as nossas tomadas de decisões sem a sua orientação. Nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o nosso bem por causa do Teu grande amor para conosco, que nos ensina, ó Senhor, mesmo quando nós fazemos escolhas erradas. Mas, Pai, nós pedimos que o Senhor nos guarde, ó Senhor, de perdermos tempo, nos desviarmos do nosso alvo, né, daquilo que nos mantém debaixo dos Teus propósitos, da Sua orientação. A Tua palavra, Deus, diz que o Senhor é quem guarda a casa. E que quando o Senhor não está nessa casa guardando, em vão vigia a sentinela. Quer dizer, que se o Senhor não estiver nos guardando, nos guiando, não adianta nós buscarmos conhecimentos humanos falhos, né? Muitas vezes enganosos. Então, ó Senhor, por toda essa fragilidade humana e erros e pecados, nós pedimos o Teu perdão. E pedimos que nos cubra com o sangue de Jesus e nos guarde num viver de intimidade contigo. Porque a Tua palavra diz que é para aqueles que o temem, né? Que o Senhor revela os seus segredos, que o Senhor traz orientação, que o Senhor traz a guarda, a proteção de tudo aquilo, Senhor, que está em nossa volta. Ajuda-nos a nós, Senhor, e a nossa descendência. Ajuda essa pessoa que parou para orar e está comigo nessa oração. Senhor, e ajuda-nos a termos vidas consagradas a Ti, a entregarmos nosso lar, nossa casa e família, para que o Senhor nos abençoe e nos cubra com o sangue, com a aliança que o Senhor fez a cada um daquele que crê. Senhor, nos ajude a ter cada vez mais essa intimidade e comunhão, porque é nessa posição que nós queremos viver. Aonde quer que nós estejamos, Senhor, nós queremos que o Senhor esteja conosco. Senhor, não na nossa vontade, mas nós queremos estar dentro da Sua vontade, dos Teus propósitos, porque o Senhor nos dá liberdade, Senhor, para fazermos escolhas, até mesmo dentro do Teu reino. Pai, ensina-nos a desfrutar da Sua presença, ajuda-nos a ter acesso ao Seu coração, como filhos amados, assim como Jesus Cristo, Seu Filho amado, tinha acesso ao Seu coração. Nos ajuda a crescermos, a termos a maturidade, a termos a consciência de que nós precisamos de Ti todos os dias da nossa vida. Queremos, Senhor, essa presença e queremos pedir que o Espírito Santo do Senhor nos mostre, Senhor, e nos ensine a orar como convém. Oramos, Senhor, pela nossa vida, nossa família, por toda a irmandade na face da terra, por todas as autoridades, Senhor, que foram constituídas na nossa nação e em outras nações na face dessa terra. Rogamos, Senhor, que nos livre de todo mal e nos abençoe, dando a nós graça para perdoarmos e amarmos até mesmo aqueles que nos perseguem e nos fazem mal. Abra-nos, Senhor Deus, as portas e abençoe. Abençoe, Pai, e abra, Senhor, fontes de sustentação, de poder, de unção, ó Senhor, de direção, de guia, enfim, Senhor, cubra, Senhor, com o Teu poder, com a Tua presença, Senhor, com a Tua, Senhor Deus, provisão, essa pessoa que parou para ouvir essa mensagem
e que está conosco, Senhor, nessa oração. Ó, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor ouça o coração dessa pessoa, Pai, que está conosco nessa oração, que o Senhor ouça as suas petições, que o Senhor perdoe suas falhas, suas imperfeições e venha ao encontro delas, Senhor, venha ao encontro ao Senhor trazendo respostas e soluções às causas difíceis, Pai, e os caminhos e as escolhas que ela deve fazer. Senhor, nós pedimos que abra a porta, Senhor, de trabalho àqueles que estão desempregados, que os enfermos, Senhor, sejam curados no corpo, na alma e no espírito, Pai, dando, Senhor, ó Deus, cura completa e perfeita, assim como em Isaías 53, o Senhor nos diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados e curados. Enche-nos do teu poder, dá-nos, ó Senhor Deus, Pai, fé, esperança, confiança, dá-nos, Senhor, os dons para servirmos, autoridade para, Senhor Deus, e para expulsarmos todo o mal, todos os espíritos malignos do que esteja, Senhor, levantando, Senhor, em nosso caminho. Limpa-nos de todo pecado, Pai, limpa nosso coração daquilo que impede as virtudes suas estar em nós. Aquilo que está ocupando lugar em nós, que não provém de Ti, arranca, Senhor. Nós damos permissão para o Senhor entrar, arrancar e trazer sobre nós as virtudes do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te abençoo. Abençoo tua casa. Em nome de Jesus, eu abençoo teus caminhos, os seus projetos, seus sonhos. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua comunhão e oro ao Senhor para que te fortaleça e te guie durante toda a sua caminhada. Amém? Que Deus seja louvado através da sua vida e da minha vida também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.